Uma coisa que a gente também não costuma enxergar e ler são os termos de uso dos aplicativos. Quando você assinala aceito para poder usar aquele aplicativo de trânsito, por exemplo, você está autorizando que sua forma de dirigir seja compartilhada com uma empresa que vende seguros de carro. Mas você não está sozinho nisso. Pesquisas mostram que 90% das pessoas não leem. Mariana, todo mundo é preocupado com a segurança dos seus dados, mas quase ninguém lê o que está autorizando. Essa conta não fecha, né? Maria, são vários aspectos, eu acho aí, né? Porque essa ideia de que alguém vai ler, assim, também é um pouco, acho que é super importante estar lá, disponível, né? Não estou questionando isso, mas ao mesmo tempo, se a gente for analisar o comportamento, não tem nenhum estímulo para você ler realmente, porque quando você entra ali para baixar, você tem uma finalidade, né? Você está ali, você está correndo, o eu aceito é quase uma coisa que atrapalha, né, no cotidiano das pessoas. Então, acho que tem um caminho para evoluir para que isso seja conhecido e compreendido pelas pessoas de maneira mais ampla e que tenha regulação mais forte, daí, no caso do próprio poder público, para proteger aí o que são as questões mais básicas de compartilhamento dos nossos dados, né? Então, acho que isso é um aspecto. A pessoa não precisa se sentir mal, porque ela não está lendo. E a gente tem que, enquanto sociedade, construir formas melhores da gente entender para onde vão esses dados. Diria que até mesmo lendo, hoje em dia, a capacidade, até como a entrevistada colocou aqui, a capacidade de gerar coisas novas a partir dos dados é tão grande que mesmo se a gente lesse, a gente não ia ter a dimensão do quanto isso pode acabar nos afetando. Isso, inclusive, já virou uma série, né? Que, na verdade, a pessoa começa a se assistir numa ficção a partir de dados que foram coletados dela. Exato, porque essa ideia de trabalhar os dados, né, tem uma parte que é para gerar maior eficiência, para acertar mais os produtos que vão ser oferecidos de uma maneira que a pessoa goste mais. Tem todo esse campo, mas tem também uma questão que a gente pacota falando da economia da atenção, né? As plataformas, quem compra esses dados também busca usar... capturar o tempo das pessoas, o nosso tempo, né? Essa economia da atenção gera muitos cliques e os cliques geram grandes retornos de faturamento para a empresa, para a plataforma, seja de marketing. Então, na verdade, o que a gente está doando é o nosso tempo, mas para uma máquina que tem uma capacidade de entender o que é que nos prende maior que nós mesmos, que essa que é o assustador, né? Tem uma dimensão ética colocada aí, quer dizer, puxa, a gente perde a noção. Eu brinco com os meus filhos, falo, toda vez que eles estão assistindo o vídeo, falo para eles, quem está no controle aí do que vocês estão assistindo? Vocês chegaram aí para assistir o quê e estão vendo o quê agora? Como é que vocês chegaram até aí? Vocês sabem? Porque no fundo a gente não sabe, e não necessariamente algo que está dentro do seu interesse, que está dentro do que você gostaria de fazer. Então, às vezes a coisa pode passar no limite. Tem efeitos sobre saúde mental, enfim, que a gente já conhece um pouquinho por aí. Vamos olhar aqui na tela o valor dos nossos dados pessoais individualmente. Foi calculado pelo Financial Times. Olha que pouquinho. A gente está muito barato, né? Então, para entender, esse aqui o que é isso aqui? Ele é o quanto que quem vai comprar dado, quanto que paga pelo dado individual. Né? Esse valor não é igual para todo mundo, nem igual para toda a qualidade de dados. Depende do quanto ele vai permitir que a empresa que está comprando consiga trabalhar esse dado e melhorar o que ela está ofertando, né? Então, a qualidade de dados, a quantidade de dados, o perfil das pessoas, dos donos dos dados, muda o valor. Mas, em princípio, o que a gente tem que olhar aqui? A ideia de quanto que eu custo, né? E quanto eu gasto para produzir alguma coisa e quanto que eu recebo por ela. Então, isso aqui é o custo de você ter um dado para desenvolver um produto. Ou seja, eu vou pegar o perfil da pessoa, vou entender o que ela gosta e vou começar a desenvolver produtos em cima disso e vender, seja por anúncio na plataforma, seja por, enfim, outros tipos de serviços que eu posso oferecer a partir da plataforma. Então, com um custo tão baixo e uma possibilidade tão ampla de desenvolvimento a partir dos dados, eu estou criando uma margem de lucro bastante ampla. Então, a gente está... E aqui tem alguém esmagado, que é quem nem sabe que está vendendo isso aqui. E só para reforçar, não é que os dados dos brasileiros valem mais, não. A gente só fez a conversão de dólar para reais. Os nossos dados valem a mesma coisa que os dados de todo mundo no planeta. Depende do tipo de dado, né? Isso tem um pouco do perfil do quanto você consegue usar aqueles dados do perfil daquelas pessoas para gerar novos produtos. Isso que faz a grande diferença. Uma dica final sobre essa segurança de dados.
Não sei se é uma dica, mas é uma atenção. Eu acho que é uma economia nova que está aí, está na frente. Estamos falando de uma nova fase da economia e, como toda nova fase, tem também adaptações éticas que acontecem, né? A gente viveu uma época em que se fazia lucro com escravidão. Hoje a gente não aceita mais isso, né? Entendo que esse tempo, essa negociação do dado pessoal, essa negociação do nosso tempo, da nossa identidade, ela talvez tenha também que trazer novos parâmetros de ética para a gente. Então, acho que isso tem que ficar atento. Não é só comprar, vender, não é só gastar um tempo ali, não é só clicar e autorizar. Tem uma coisa grande acontecendo e a gente tem que estar muito atento a isso.